Boa noite. É o momento de iniciarmos o estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Estamos abordando o 13º capítulo do livro e nele o tópico Ajuda Espiritual durante o sono. Lembramos que os estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e aqui o objetivo maior é estimular a leitura de todo o livro. Abordaremos hoje, sobretudo, uma história que faz parte do livro Tormentos da Obsessão e que está inserido no livro A Obsessão e o Movimento Espírita, que é a história de Edmundo. Hoje nós iremos ver a primeira parte dessa história, que haverá a continuidade no nosso próximo estudo. Mas, primeiramente, faremos aqui uma apresentação de uma mensagem de Emmanuel, colocando algumas observações para introduzir o nosso estudo. Extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a parte referente à carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Separamos esse parágrafo. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então vamos aqui fazer algumas observações para servir de ponte ao nosso estudo. Emmanuel nos chama aqui a atenção a uma questão muito grave, porque ele começa dizendo: a fé inoperante, a fé que não se consubstancia em obras, em efetivas realizações por parte daquele que lhe é portador. É problema credor da melhor atenção. E ele diz por quê? A fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, que os projetos, que os delineamentos de realizações que efetivamente não se concretizem em termos físicos, materiais, será sempre uma soberba, uma orgulhosa paisagem produtiva. O que Emmanuel quer nos remeter à reflexão é de que quão é importante pensar, sentir, mas sobretudo vivenciar, realizar efetivamente aquilo que identificamos como de maior importância na nossa reencarnação. Afinal de contas, o objetivo maior, que é a superação de desequilíbrios do passado, que é a aquisição de virtudes renovadoras no nosso trabalho de burilamento íntimo, todo esse trabalho somente se efetivará através das realizações concretas estabelecidas em nosso comportamento e nas nossas ações no mundo material. Vamos assim dar início ao nosso estudo dessa noite, a ajuda espiritual durante o sono. E aqui, fazendo uma rápida introdução sobre essa temática, é lembrar de quanto essa questão é tratada pelo espírito André Luiz nas obras A Vida no Mundo Espiritual. Desde Nosso Lar, aos Mensageiros, a Obreiros da Vida Eterna, a No Mundo Maior, e as demais obras que compõem a série de André Luiz, sempre trazem experiências e abordagens a respeito do efetivo trabalho que se dá
durante as horas de repouso físico pelo espírito, quando efetivamente se habilita a interagir com os benfeitores espirituais em atividades de estudo, de aprendizagem e de vivência da caridade durante as horas de repouso físico. Esse assunto é tão minuciosamente tratado que nos causa espanto, como normalmente não é objeto de uma reflexão mais cuidadosa por parte de cada um de nós espíritas sobre o que vamos fazer e realizar quando entregamos o nosso corpo físico ao repouso orgânico necessário, mas o nosso espírito, de maneira nenhuma, fica a dormir. Ele continua em atividade. A questão toda não é objeto de suficiente cuidado pela maior parte das criaturas humanas, pelo fato de que, no seu dia a dia, agem e interagem no mundo material de forma tão imediatista, tão automatista, tão inconsciente, que ao adormecerem fisicamente, em termos de consciência espiritual, apenas dão prosseguimento às características expressas de inconsciência que revestiram as suas horas diuturnas. Para que tenhamos melhor aproveitamento em termos conscienciais das atividades em que participamos de forma positiva nas horas de repouso material, é necessário que durante as horas do dia a dia estejamos sempre procurando pensar, agir conscientemente, tendo sempre presente a realidade espiritual singular que somos cada um de nós, mesmo quando estamos utilizando a vestimenta material. É claro que tem uma multidão de pessoas que pensam e agem como se fossem matéria, apenas corpos biológicos. E dentro dessa concepção, o aproveitamento que tem em termos positivos, produtivos, nas horas de repouso material, ficam muito restritas. Mas quanto a nós, que estamos procurando nos espiritualizar de uma forma mais efetiva, em atividades e ações de parceria com os espíritos do bem, essas horas podem e devem ser melhor aproveitadas, sobretudo abrindo portas de percepção do que se passa durante o repouso físico de forma mais consciente, retendo melhor memória ao despertarmos fisicamente no corpo físico, no corpo material. Mas vamos ver as considerações que o livro Obsessão e o Movimento Espírita traz e que fazem alusão ao livro Tormentos da Obsessão, que é uma obra também muito importante de leitura e de estudo. Essa obra nós também temos disponibilizada na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, à venda aqui em Caruaru. Então, muito importante este livro. Vamos iniciar as nossas reflexões. Reunimos-nos aqui. Começa o livro falando a respeito do desdobramento a que Edmundo é beneficiado para um trabalho de alerta, de esclarecimento,
junto a benfeitores espirituais, sobre o que estava acontecendo com ele durante a sua vilegiatura carnal. Ele que houvera assumido graves compromissos com a espiritualidade, sobretudo na área da mediunidade ostensiva, junto ao Consolador prometido, ao Espiritismo, e que infelizmente estava se desviando de forma muito perigosa dos compromissos que ele houvera assumido. Então vamos aqui ver os comentários. Reunimos-nos aqui para receber um querido companheiro que se encontra nas sombras terrestres, em tarefa muito bem programada, mas caminha largos passos para a loucura das paixões humanas a que se entrega. Então, alguns pontos aqui interessantes para refletirmos. O Edmundo, esse companheiro, se encontra nas sombras terrestres. De fato, a vestimenta física que temporariamente utilizamos durante a nossa reencarnação, ela é como todo um véu, todo um campo de sombras a efetivar um nível de dificuldades para as realizações do espírito que, trazendo um passado milenar, normalmente de experiências complicadas, tem a necessidade do esquecimento providencial, proporcionado pela providência divina, através do esquecimento no novo corpo material de que se utiliza. Esse esquecimento é um verdadeiro véu sobre o nosso passado. Mas por ser um passado arraigado de desequilíbrios, de ações, às vezes até criminosas, recebemos, como houvermos citado, um esquecimento terapêutico, que nos possibilita a ressignificação do passado em novas ações e atitudes na vida presente, como era o caso do Edmundo. A questão toda é que ele caminhava a largos passos para a loucura das paixões humanas a que se entregava. Não obstante, ter recebido já o contributo das luzes do Consolador, como todos nós temos recebido, e que, por falta da atenção devida e de um melhor aproveitamento, estava se entregando à loucura das paixões humanas. Prossigamos. Telementalizado pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas das chagas obsessivas, deveremos convidar o companheiro a reflexões acuradas e, mais uma vez, tentar dissuadi-lo dos objetivos vãos que está abraçando. É claro que o objetivo maior das obras espíritas é nos convidar sutilmente a contextualizar a realidade vivida por alguns personagens conosco mesmos, de pensarmos e de aproveitarmos as admoestações, as advertências que surgem, procurando vê-las se de algum modo não podem se aplicar à nossa pessoa. No caso do Edmundo, ele estava envolvido por esse procedimento com adversários, com espíritos desencarnados, inimigos do passado, mas que perceberam brechas, chagas, feridas em termos de comportamento por parte do Edmundo
para estabelecer conexões fluídicas de desequilíbrio doentias que favorecia o desgoverno comportamental em que ele se entregava. E aqui ele seria mais uma vez chamado a atenção, porque outras situações como essas já houveram acontecido. É como, por exemplo, trazendo a situação para nós mesmos, termos percebido, ao acordar, que de algum modo estivemos participando de encontros ou de reuniões espíritas, aonde ainda nos vem à memória que certas advertências nos foram trazidas. Procuremos pescar essas advertências, normalmente com certa dificuldade, devido ao véu de sombras que o corpo físico novo estabelece ao nosso espírito quando despertamos do sono. Mas ao longo do dia a dia, de uma forma sutil, essas advertências podem ir surgindo. O problema é quando, não poucas vezes, o nosso aproveitamento é medíocre, é muito baixo. E outras vezes viemos a participar de encontros como o companheiro Edmundo aqui participou, e aonde novamente ele recebia advertências sobre o comportamento que estava tendo. E isso certamente podemos particularizar nós mesmos. Nós sabemos, em termos comportamentais, o que precisamos melhorar. E quando muitas vezes, ao voltar a cometer determinados erros, vem-nos ao pensamento aquela voz ao nos dizer de novo, vai estar repetindo outra vez. E isso, meus amigos, é muitas vezes o reflexo não só dos estudos e do conhecimento que vamos adquirindo da doutrina espírita, mas dos encontros e das atividades que participamos à noite, ao irmos dormir. Prossigamos. Aqui ainda ele diz assim, e mais uma vez tentar dissuadi-lo, tentar ajudá-lo a mudar as ideias que estava tendo. Porque os espíritos benfeitores, eles sempre nos aconselham, nos orientam, mas invariavelmente deixam a decisão através do livre-arbítrio a cada um de nós, sem impor condições nenhuma de ações ou de comportamento a nós. Com louca sofreguidão, procura na terra o prazer e o engodo, a fama e a popularidade, esquecendo-se de Jesus, que vai passando para segundo plano. Ou pior, que se torna instrumento de atração para seus torpes desejos de sensações. Porque é assim, refletindo aqui sobre esse conteúdo, o Edmundo ele estava dando vazão às tendências instintivas de desequilíbrio de seu passado e que agora, através da luz projetada pela revelação espírita, ele tinha todos os instrumentos necessários a superar isso. Mas ele, voltando aqui ao texto, como uma espécie, quando se diz aqui louca sofreguidão, é aquelas ações de tendência viciosas que nos permitimos, aonde fazemos uma verdadeira anestesia da nossa consciência, tomando atitudes de forma imediatista e precipitada,
para até mesmo impedir que surjam reflexões e advertências para não procedermos de determinado modo. Aqui, no caso dele, isso ainda era pior, quando é dito assim, esquecendo-se de Jesus, que não só ia passando para segundo plano, mas pior, se tornava instrumento de atração para seus torpes desejos de sensações. Como assim? É a utilização de argumentos de forma mentirosa e disfarçada à luz do Evangelho do Cristo para determinadas ações ou atitudes que sabemos ser mentirosas e de um engodo que fazemos conosco mesmos. Como assim? Por exemplo, ao utilizarmos de certos artifícios, né, de certas atitudes disfarçadas, de mesmo sabendo que algo é, em termos reais espirituais, prejuízo para o nosso próximo, utilizamos de ardez, tentando dar uma aparência de proteção e de ajuda, quando na verdade aquilo que estamos interferindo na vida do outro nada mais é do que a expressão de um nível de egoísmo e de orgulho disfarçado muitas vezes naquilo em que aparentemente estamos fazendo bem. Colocando isso em outras palavras, as ações verdadeiras de amor, de caridade, elas têm por base insubstituível a abnegação, a renúncia, a profunda empatia e solidariedade, nos colocando no lugar do outro a quem procuramos ajudar, a fim de eliminar completamente qualquer possibilidade invasiva por parte de nosso ego em ações onde disfarçamos a vaidade, o orgulho, naquilo em que fazemos em aparentes ações de caridade. Mas aqui, voltando ainda ao texto, quando diz que pior se torna instrumento de atração para seus torpes desejos de sensações, é importante frisarmos que todas as vezes em que, sabedores dos nossos compromissos com o Evangelho do Cristo, não aproveitamos as oportunidades do dia a dia para expressar essa adesão espiritual que temos, de alguma forma nós estamos barganhando e estamos desvalorizando aquilo que seria mais importante do melhor aproveitamento no dia a dia, com ações e atitudes que, na verdade, estão envolvidas pelas ações de ordem inferior e obsessiva que vedam as possibilidades de consciência espiritual que poderíamos e já deveríamos ter naquilo que fazemos no dia a dia. Se tratava de um jovem que ainda não completara 40 janeiros. O seu era um sono inquieto, que demonstrava desalinho interior. Embora a aparência agradável, o corpo perispiritual apresentava-se com estranhas exteriorizações vibratórias, particularmente nos centros coronário e genésico. O centro coronário, muito atuante e interagindo com as possibilidades de intercâmbio mediúnico espiritual, aonde o uso desviado
das suas faculdades mediúnicas, provocavam esse desalinho percebido pelos espíritos, sobretudo quando ele estava fisicamente adormecido. Mas também na área genésica, a área associada aos nossos órgãos genitais, representando aí então graves focos de desequilíbrio, de comportamento desviado das ações do bem e do equilíbrio perante as leis divinas. Então, duas áreas aonde ele, pelas as suas ações, estava provocando graves desequilíbrios perispirituais, que aqui ainda traz uma advertência de que isso já estava marcando o seu corpo espiritual. Certamente a possibilitar mais adiante a expressão em doenças físicas, no seu próprio organismo material, desse desalinho que começava no campo espiritual, vibrando para o corpo, para o perispírito e dele, mais adiante, para o corpo físico. Percebi-lhe dilacerações no campo modelador biológico de procedência inferior, que iriam manifestar-se posteriormente no corpo somático. Isso que estivéramos dizendo. A espiritualidade já percebia que aqueles desequilíbrios de comportamento moral já estabeleciam desequilíbrios no corpo espiritual e que resultariam em manifestações no próprio corpo somático, no corpo físico. Então, verdadeiras dilacerações. É como, e de fato ocorre, que as nossas ações que se revestem da vontade do nosso espírito, que aciona o corpo espiritual e o corpo físico, quando são ações em desalinho com as leis divinas, estabelecem focos de desequilíbrios, que na medida em que vão se repetindo o comportamento doentio, vão mais adiante materializar doenças em nosso organismo. Aqui nos reunimos, os espíritos dizem, os benfeitores espirituais, ao Edmundo, e o recebemos carinhosamente, com o objetivo de recordar-lhe que esta não é uma viagem de recreação espiritual ou de compensação emocional. Objetivamos acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço. Não há qualquer dúvida que todos nós que estamos trabalhando no movimento espírita, que nos sentimos atraídos por essa doutrina, que identificamos nela as soluções e respostas para as questões principais que tínhamos sobre a vida, assumimos compromissos e tarefas antes da atual encarnação, aonde o trabalho de parceria, de companheirismo com a espiritualidade, possibilitaria a execução de determinadas tarefas e realizações no campo material. E é a isso que os benfeitores chamam a atenção do Edmundo a dizer. O objetivo desse nosso encontro aqui não é levar você para um passeio no mundo espiritual, de recreação, de compensação emocional. Não. O objetivo aqui é acordá-lo
ao cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço. E aqui precisamos destacar mais ainda um determinado fator particular e de mundo, a mediunidade ostensiva que ele trazia. Porque se o fato de estarmos na doutrina espírita já representa o compromisso assumido antes da atual encarnação, mais ainda, quando, junto a esse conhecimento, trazemos certa flexibilidade perispiritual que possibilita os fenômenos da mediunidade ostensiva. Nesse aspecto, a atenção e o cuidado nosso é para ser dobrado, porque mais do que expressamente, esses dois fatores devem deixar bem claro para nós compromissos sérios que tivemos antes da atual experiência no corpo. Então, nós vamos interromper essas considerações aqui. Esse tema nós daremos o prosseguimento no nosso próximo encontro. Lembremos aqueles que nos acompanharam, se possível, compartilhem essas informações. Se inscreva em nosso canal no YouTube e lá você encontrará também estudos de outras obras que efetivamos do Projeto Espiritizar. Uma boa noite para todos, até o próximo estudo.